Sabe aquelas frases que a gente escuta e que ficam ecoando na cabeça por dias, semanas, meses? Palavras que machucam tanto que parece que abriram um buraco no peito, desses que não sara nunca mais? Pois bem, deixa eu te contar sobre o dia em que minha própria filha me disse que eu era só mais uma boca para alimentar. Meu nome é Carmen, tenho 73 anos e essa história aconteceu há poucos meses. Mas para entender como chegamos até aquele momento, preciso voltar um pouco no tempo. Eu passei 40 anos da minha vida construindo algo do zero. Comecei vendendo brigadeiros e beijinhos na porta da escola onde minha filha Raquel estudava. Ela tinha uns 7 anos na época e eu acabara de ficar viúva. Meu marido havia falecido em um acidente de trabalho e de uma hora para outra me vi sozinha com uma criança pequena e nenhuma fonte de renda fixa. Acordava às 5 da manhã para fazer os doces, embalava tudo com capricho e ia para a porta da escola. No começo, vendia apenas para as crianças na saída das aulas. Depois, as mães começaram a encomendar para festinhas de aniversário. Com o tempo, abri uma pequena padaria. Trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana. Raquel cresceu praticamente dentro da padaria. Fazia lição de casa no balcão, brincava entre os sacos de farinha, dormia no sofá dos fundos quando eu precisava ficar até mais tarde. Talvez tenha sido por isso que sempre tentei compensar essa infância diferente. Cada centavo extra que sobrava, eu investia nela. Roupas bonitas, brinquedos, depois cursos de inglês, de computação, tudo o que eu não tive oportunidade de ter. Quando ela completou 18 anos, eu já tinha 3 padarias. Paguei uma faculdade particular de administração para ela, comprei um carro, até dei entrada em um apartamento pequenininho para que ela pudesse ter independência. Sempre pensei que era isso que uma mãe deveria fazer, dar ao filho tudo o que não teve. Com o passar dos anos, transformei as padarias em uma distribuidora de alimentos. Fornecia para restaurantes, lanchonetes, escolas. O negócio cresceu tanto que consegui me aposentar aos 65 anos com uma renda mensal confortável. Mas nunca mudei meu jeito simples de viver. Continuei na mesma casa modesta, com os mesmos móveis, as mesmas roupas. Todo o dinheiro que sobrava, eu guardava para deixar um futuro tranquilo para Raquel. Ela, por sua vez, se casou aos 28, se separou aos 35, mudou de emprego várias vezes. E a cada dificuldade, eu estava lá. Quando se separou, eu paguei o advogado. Quando perdeu o emprego, cobri suas contas por 6 meses. Quando quis abrir uma loja de roupas, financiei tudo. Mas, com o tempo, percebi que nossa relação estava estranha. Raquel só me procurava quando precisava de algo. Passava semanas sem ligar. Só aparecia quando tinha contas para pagar ou problemas para resolver. Eu via mais fotos dela nas redes sociais do que ela pessoalmente. Aos 71 anos, depois de 2 anos morando sozinha, a solidão começou a pesar demais. A casa silenciosa, os jantares solitários, os fins de semana intermináveis vendo televisão. Foi quando tomei coragem e liguei para Raquel. Filha, você acha que eu poderia morar com você por um tempo? Essa casa está muito grande e silenciosa para mim. Ela demorou para responder. Ouvi um suspiro do outro lado da linha antes de dizer: Está bem, mãe, mas você fica no quarto de hóspedes e, por favor, não mexa nas minhas coisas. Não foi exatamente o convite carinhoso que eu esperava, mas pensei que seria melhor estarmos juntas. Como estava enganada. Os primeiros dias foram toleráveis. Eu acordava cedo, preparava o café da manhã, organizava a casa. Raquel saía para trabalhar e eu ficava cuidando de tudo, como sempre fiz. Mas logo percebi que minha presença a incomodava. Ela chegava do trabalho e parecia irritada só de me ver. Quando eu tentava perguntar sobre seu dia, ela respondia com monossílabos. Quando eu oferecia jantar, ela dizia que já tinha comido. Quando eu ligava a televisão, ela reclamava do volume. Quando eu falava ao telefone com alguma amiga, ela revirava os olhos. Um dia, ela trouxe alguns amigos para jantar. Eu estava na cozinha quando eles chegaram e ouvi quando ela me apresentou. Essa é minha mãe. Ela está morando aqui por enquanto. Como se eu fosse um problema temporário que precisava ser resolvido. Quando ofereci para preparar algo para eles comerem, Raquel me cortou. Não precisa, mãe. Vamos pedir pizza.
e me dispensou com um gesto da mão, como se eu fosse uma empregada sendo dispensada. Mas o pior eram as conversas que ela tinha ao telefone, achando que eu não estava ouvindo. Não sei mais o que fazer com ela, dizia para as amigas. Ela não tem vida própria, fica aqui o dia todo sem fazer nada. É complicado. Como se os 40 anos que dediquei ao trabalho e a ela não significassem nada. Como se eu fosse apenas um móvel inútil ocupando espaço na casa dela. E então chegou aquele dia. Era uma quinta-feira de março. Lembro bem porque era o dia em que o jornal publicava o caderno de imóveis, e eu estava folheando distraidamente enquanto preparava o almoço. Raquel chegou para almoçar em casa, coisa rara. Estava visivelmente irritada, mexendo no celular com cara fechada. Tentei puxar conversa. Filha, que bom que você veio almoçar. Fiz aquele estrogonofe que você gostava quando era pequena. Ela mal levantou os olhos do telefone. Servi os pratos e sentei na mesa. Tentei novamente. Raquel, eu estava pensando, que tal fazermos uma viagem juntas? Tem anos que não viajamos. Podíamos ir para a praia ou para aquelas cidades históricas que você sempre quis conhecer. Foi quando ela explodiu. Largou o garfo no prato com força, me encarou com aqueles olhos cheios de irritação e disse: Mãe, você não entende? Eu tenho minha vida, você é só mais uma boca para alimentar nesta casa. O mundo parou. Juro que senti como se tivesse levado um soco no estômago. Fiquei ali, paralisada, tentando processar o que acabara de ouvir. Minha própria filha, que eu criei com tanto amor, que sustentei a vida inteira, que sempre coloquei acima de tudo, me reduziu a um peso, a um gasto. Ela continuou comendo como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de despedaçar o coração da própria mãe. Eu fiquei em silêncio, engolindo as lágrimas que insistiam em subir. Depois do almoço, ela voltou para o trabalho. Eu fiquei sozinha na cozinha, olhando para os pratos sujos, repetindo mentalmente aquelas palavras. Você é só mais uma boca para alimentar. Naquela noite, enquanto Raquel saía para encontrar amigos, eu fiquei sentada na varanda, pensando em toda a minha vida. Nos anos de trabalho duro, nos sacrifícios, nos sonhos que deixei de lado para dar a ela tudo o que precisava. E agora, aos 73 anos, eu era apenas mais uma boca para alimentar. Foi então que tomei uma decisão. Peguei o telefone e liguei para meu advogado, Dr. Roberto, que cuidava dos meus negócios há mais de 20 anos. Dr. Roberto, desculpe ligar tão tarde. Preciso saber uma coisa. Aquele prédio onde minha filha mora, o senhor saberia me dizer se está à venda? Ele ficou surpreso com a pergunta, mas prometeu verificar. No dia seguinte, me ligou com uma informação interessante. O proprietário estava mesmo querendo vender. Problemas financeiros, precisava de dinheiro rápido. Qual seria o valor, Dr. Roberto? Quando ele me disse o preço, eu não hesitei nem um segundo. Faça uma proposta 15% acima do valor. Quero que seja rápido. Dona Carmen, a senhora tem certeza? É um investimento alto. Tenho certeza. E doutor, quero que seja mantido em sigilo total. Ninguém pode saber que sou eu a compradora. Em uma semana, eu era a nova proprietária do prédio onde minha filha morava. Raquel não sabia de nada, e eu tinha um plano. Para entender como chegamos até aquele momento na cozinha, quando minha filha me disse que eu era apenas mais uma boca para alimentar, preciso voltar no tempo e contar como construí tudo do zero, sempre pensando nela. Eu tinha 29 anos quando meu marido faleceu. Raquel completaria 8 anos dali a 2 meses, e de repente me vi sozinha, sem profissão, com uma criança para criar e algumas economias que não durariam muito tempo. Lembro do desespero daqueles primeiros dias. Acordava de madrugada com o coração disparado, calculando mentalmente quanto dinheiro ainda restava, quanto tempo eu teria antes que tudo acabasse. Raquel, coitadinha, não entendia por que eu chorava tanto, por que papai não voltava mais, porque tudo havia mudado. Foi minha vizinha, Dona Neuza, que me deu a ideia. Carmen, você faz uns doces deliciosos. Por que não tenta vender na porta da escola? Parecia impossível. Eu, que nunca havia trabalhado fora de casa, que dependia completamente do salário do meu marido, de repente precisava me virar sozinha. Mas não tinha escolha. Comecei tímida, com medo. Acordava às 5 da manhã
Ia para a cozinha e fazia brigadeiros, beijinhos, cocadinhas. Embalava tudo em saquinhos plásticos transparentes, com lacinhos coloridos que Raquel me ajudava a dar. Ela adorava aqueles momentos na cozinha, mexendo o chocolate, lambendo a colher. Na primeira semana, vendi apenas 6 doces. Voltei para casa desanimada, achando que nunca daria certo. Mas Raquel me esperava na janela, ansiosa para saber como tinha sido. Vendeu tudo, mamãe? E eu mentia. Claro que sim, filha. Pouco a pouco, as crianças começaram a conhecer meus doces. Depois, algumas mães me procuraram para encomendar para festinhas de aniversário. Em 6 meses, eu já tinha uma clientela fixa. Em 1 ano, estava ganhando mais do que gastava. Mas o que mais me marcou desse período foi a determinação de nunca deixar Raquel sentir falta de nada. Se outras crianças tinham brinquedos novos, ela também teria. Se outras faziam curso de inglês, ela também faria. Eu trabalhava dobrado para que ela nunca se sentisse diferente por não ter pai. Talvez tenha sido aí o meu erro. Talvez tenha mimado demais, compensado demais. Quando ela fazia birra para ganhar algo, eu cedia. Quando ela não queria ajudar em casa, eu fazia tudo sozinha. Ela já perdeu o pai, eu pensava. Pelo menos que tenha uma infância feliz. Aos poucos, fui expandindo o negócio. Aluguei um pontinho pequeno e abri minha primeira padaria. Raquel, então com 12 anos, ia direto da escola para lá. Fazia lição de casa no balcão, ajudava a embalar os pães, conversava com os clientes. Todos a conheciam. Ela era a filhinha da Dona Carmen. Durante o ensino médio, ela começou a ficar mais distante. Normal da idade, eu pensava. Preferia ficar com as amigas a me ajudar na padaria. Eu não reclamava. Pelo contrário, ficava feliz que ela estivesse se sociabilizando, que tivesse uma vida normal de adolescente. Quando chegou a hora do vestibular, ela escolheu administração. Quero ajudar você a tocar o negócio, mãe, disse. Meu coração se encheu de orgulho. Paguei a faculdade particular mais cara da cidade, comprei todos os livros, um computador novo, até um carro usado para ela poder se locomover. Mas durante a faculdade, Raquel mudou. Começou a se envergonhar do nosso negócio. Quando os amigos perguntavam o que eu fazia, ela dizia que eu tinha umas padarias. Nunca falava sobre nossa luta, sobre como construímos tudo do zero. Parecia que ela queria apagar nossa história. Mesmo assim, continuei investindo nela. Quando se formou, comprei um apartamento pequeno para que ela pudesse ter independência. Toda mulher precisa ter seu próprio espaço, eu dizia. Na verdade, já sentia que ela estava se afastando, mas achava que era só uma fase. Aos 28, ela se casou com um rapaz de família de classe média. Eu paguei metade da festa, comprei todos os eletrodomésticos. Ainda dei uma quantia em dinheiro para eles começarem a vida juntos. O casamento durou 7 anos. Quando se separaram, Raquel estava devastada. Chorou no meu colo como não fazia desde criança. Mãe, eu não sei como vou me virar sozinha. Paguei o advogado, as custas do divórcio, ainda ajudei com o aluguel do novo apartamento durante 6 meses. Nessa época, eu já tinha 3 padarias e havia me expandido para uma distribuidora de alimentos. O negócio ia muito bem. Eu fornecia para restaurantes, lanchonetes, escolas da região. Mas quanto mais eu crescia financeiramente, mais Raquel parecia se afastar emocionalmente. Ela só me procurava quando precisava de algo. Perdeu o emprego? Ligava para mim. Carro quebrou? Ligava para mim. Queria fazer uma viagem? Ligava para mim. Mas para conversar sobre a vida, sobre sentimentos, sobre planos, isso nunca acontecia. Quando completei 65 anos, decidi me aposentar. Vendi as padarias e a distribuidora, investi tudo em aplicações que me davam uma renda mensal confortável. Finalmente poderia descansar, viajar, aproveitar a vida. Mas a vida para quê? Raquel estava sempre ocupada. Sempre tinha algum compromisso quando eu sugeria fazermos algo juntas. Os netos que eu sonhava nunca vieram. Ela sempre dizia que ainda não era hora. As amigas que eu tinha eram, na maioria, colegas de trabalho, e sem o trabalho, os encontros foram rareando. Fiquei 2 anos praticamente sozinha naquela casa. Acordava sem horário, assistia televisão, lia alguns livros, cuidava do jardim. Mas a solidão era sufocante.
principalmente nos fins de semana, quando ouvia o movimento das famílias vizinhas e eu estava ali, sempre sozinha. Foi quando tomei coragem de ligar para Raquel e pedir para morar com ela. Não foi fácil fazer esse pedido. Minha independência sempre foi meu orgulho, mas a solidão estava me matando aos poucos. A resposta dela foi fria. Está bem, mãe. Você pode ficar no quarto de hóspedes, mas não mexa nas minhas coisas. Não, que bom, mãe. Será uma companhia. Não, vai ser ótimo termos mais tempo juntas. Apenas, pode ficar, mas não mexa nas minhas coisas. Como se eu fosse uma hóspede inconveniente. Mesmo assim, mudei-me para lá cheia de esperanças. Pensava que morar juntas nos aproximaria, que voltaríamos a ter aquela intimidade de quando ela era pequena. Como eu estava enganada. Desde o primeiro dia, percebi que minha presença a incomodava. Ela chegava do trabalho e parecia irritada só de me ver. Quando eu tentava conversar, ela respondia com monossílabos. Quando eu oferecia ajuda, ela dispensava com gestos impacientes. Eu tentava ser útil. Acordava cedo, preparava o café da manhã, organizava a casa, fazia compras, cozinhava. Mas nada disso parecia ser valorizado. Pelo contrário, às vezes tinha a impressão de que ela ficava ainda mais irritada quando via que eu havia mexido em alguma coisa. Um dia, escutei ela conversando ao telefone com uma amiga. Não sei mais o que fazer com ela. Fica aqui o dia todo, sem fazer nada. É complicado ter que sustentar mais uma pessoa. Sustentar? Eu, que havia sustentado ela a vida inteira, que ainda tinha uma renda própria, que pagava minha parte de tudo, agora era um peso financeiro? Foram meses difíceis. Eu caminhava na ponta dos pés na casa da minha própria filha, tentando não incomodar, tentando não ser notada. Que ironia! Eu, que sempre fui uma mulher forte, independente, que construía um negócio do zero, agora me sentia como uma intrusa na vida da pessoa que mais amava no mundo. E então, chegou aquele almoço de quinta-feira. Quando ela disse que eu era só mais uma boca para alimentar, todas as mágoas dos últimos meses explodiram no meu peito. 40 anos de sacrifício, de trabalho duro, de amor incondicional, reduzidos a uma despesa doméstica. Naquela noite, enquanto ela saía para se divertir com os amigos, eu fiquei sozinha refletindo sobre tudo. Sobre como havia criado uma filha que me via como um fardo. Sobre como minha generosidade havia sido confundida com obrigação. Sobre como meu amor havia sido dado como garantido. Foi quando decidi que alguma coisa precisava mudar. Eu havia passado a vida inteira cuidando de Raquel, sempre colocando as necessidades dela acima das minhas. Talvez fosse hora de aprender a cuidar de mim mesma. Foi então que liguei para o Dr. Roberto e descobri que o prédio estava à venda. Uma oportunidade que parecia ter sido colocada no meu caminho pelo destino. Depois daquela ligação para o advogado, passei 2 semanas vivendo uma mentira. Continuei na casa de Raquel, fingindo que nada havia mudado, enquanto por dentro fervilhava uma mistura de mágoa e determinação. Aquelas foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Cada manhã eu acordava e tinha que fingir normalidade, preparar o café, organizar a casa, como se as palavras dela não tivessem criado uma ferida aberta no meu peito. E Raquel continuava me tratando da mesma forma. Como se não tivesse dito nada demais, como se não tivesse reduzido 40 anos de dedicação a uma conta no final do mês. No primeiro fim de semana após nossa conversa, ela trouxe um rapaz para jantar. Um colega de trabalho, pelo que entendi. Quando me viu preparando algo na cozinha, ela disse na frente dele: "Mãe, não precisa se incomodar com a gente. Vocês vão ficar aqui na sala mesmo." E me dispensou. Na minha cara, na frente de um estranho, como se eu fosse uma empregada sendo liberada do serviço. O rapaz, coitado, até tentou ser educado. "A senhora não quer se juntar a gente?" Mas Raquel foi rápida. "Ela prefere ficar no quarto dela, não é, mãe?" Fui para o quarto, fechei a porta e fiquei ouvindo as risadas deles na sala. Risadas que pareciam ecoar na minha solidão. Na segunda-feira seguinte, Dr. Roberto me ligou. "Dona Carmen, consegui acelerar a documentação. Se a senhora mantiver a proposta, podemos fechar o negócio até o final da semana." "Mantenho, doutor. E lembre-se, sigilo absoluto."
Durante essa semana, observei Raquel com outros olhos, cada gesto de impaciência, cada olhar irritado, cada vez que ela revirava os olhos quando eu falava. Eu estava catalogando mentalmente cada desrespeito, cada humilhação pequena que havia naturalizado ao longo dos meses. Na quarta-feira, ela chegou em casa especialmente estressada. Problema no trabalho, pelo que entendi dos telefonemas que ela deu. Eu estava assistindo ao Jornal da Noite quando ela entrou na sala. Mãe, você pode diminuir esse volume? Estou com dor de cabeça. Diminuí. 10 minutos depois. Ainda está alto. Diminuí mais. A televisão estava praticamente no mudo. Sabe que mais? Você pode assistir no seu quarto? Preciso de silêncio. Peguei o controle remoto, desliguei a TV e me levantei. Claro, filha. Desculpe incomodar. Ela nem respondeu. Estava mexendo no celular, como sempre. Na quinta-feira, Dr. Roberto me ligou. Está tudo pronto, Dona Carmen. A senhora é oficialmente a nova proprietária. Senti uma mistura de nervosismo e alívio. O plano estava em movimento. Naquela tarde, Raquel chegou para almoçar em casa. Coisa rara, como eu disse. Estava visivelmente irritada, batendo o celular na mesa, resmungando sobre problemas no escritório. Preparei o almoço caprichado, aquele estrogonofe que ela gostava quando criança. Talvez, no fundo, ainda esperasse algum reconhecimento, algum carinho. Servi os pratos e tentei puxar conversa. Que bom que você veio almoçar, filha. Há quanto tempo não almoçamos juntas? Ela mal levantou os olhos. Faz tempo. Insisti. Estava pensando, que tal fazermos uma viagem juntas? Tem anos que não viajamos. Foi a gota d'água. Ela bateu o garfo no prato e me encarou com aqueles olhos cheios de irritação. Mãe, você não entende? Eu tenho minha vida. Você é só mais uma boca para alimentar nesta casa. Desta vez, eu não fiquei em silêncio. Não chorei. Apenas olhei nos olhos dela e disse calmamente: Entendo perfeitamente, filha. Ela voltou a comer, como se não tivesse acabado de despedaçar o que restava da nossa relação. Eu também terminei meu almoço em silêncio, mas por dentro estava tomando a decisão final. Naquela tarde, enquanto ela trabalhava, liguei para Dr. Roberto. Doutor, preciso que prepare alguns documentos. Vou fazer mudanças nos contratos de aluguel do prédio. Que tipo de mudanças? Reajuste de valores. Preciso adequar ao preço de mercado. Todos os contratos? Apenas um por enquanto. O apartamento 304. Ele ficou em silêncio por um momento. Esse não é o apartamento da sua filha? É. E ela não é mais minha filha inquilina. Agora é apenas minha inquilina. Sexta-feira chegou. Raquel estava um pouco mais calma. O problema no trabalho havia se resolvido. Chegou em casa até cantarolando, coisa que não fazia há meses. Oi, mãe, que cheiro bom! O que você fez para o jantar? Pela primeira vez em semanas, ela parecia disposta a conversar. Jantamos juntas. Ela até me contou sobre alguns projetos no trabalho. Por um momento, quase vacilei. Quase pensei que talvez pudéssemos conversar, resolver as coisas. Mas então ela disse: Mãe, no fim de semana vou sair com uns amigos. Você pode tentar não ligar a televisão muito alto? Eles vão dormir aqui. E ali estava novamente. Eu sendo tratada como uma hóspede inconveniente na casa da minha própria filha. Claro, filha. Aliás, tenho uma coisa para te entregar. Peguei o envelope que havia preparado e coloquei na mesa, ao lado do prato dela. O que é isso? Abra e veja. Ela abriu devagar, tirou os papéis de dentro e ficou alguns segundos lendo. Vi o exato momento em que ela entendeu o que estava vendo. Seu rosto ficou branco. Isso é uma pegadinha? Não, filha. É minha carta de mudança. Estou voltando para minha casa no domingo. E junto está sua nova tabela de aluguel. Ela olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Como assim, nova tabela? Comprei este prédio na semana passada. Agora sou sua proprietária. E como você mesma disse, você tem sua vida. E eu tenho a minha. A expressão no rosto dela foi de total descrença. Você comprou o prédio? Comprei. Com o meu próprio dinheiro que ganhei trabalhando 40 anos. O mesmo dinheiro que você acha que é só para alimentar bocas. Ela tentou processar a informação. Mas isso é impossível. O prédio deve custar uma fortuna. Custou. E eu paguei à vista. Raquel ficou em silêncio por um longo tempo,
olhando os papéis como se pudesse mudá-los através do olhar. Mãe, você não pode fazer isso. Triplicar meu aluguel do nada. Posso sim, sou a proprietária. Seu contrato venceu mês passado e, como nova dona, tenho o direito de adequar os valores ao preço de mercado. Mas eu sou sua filha. Exato. Era isso que eu achava até quinta-feira passada. Quando você me disse que eu era só mais uma boca para alimentar, entendi que nossa relação tinha mudado. Agora somos proprietária e inquilina. Ela tentou argumentar. Disse que eu estava sendo vingativa, que não podia fazer aquilo com ela. Mas eu mantive minha calma. Não é vingança, Raquel. É uma lição. Você quer ter sua vida independente? Perfeito. Agora vai ter que pagar por ela. As 2 semanas entre a compra do prédio e a revelação para Raquel foram as mais tensas da minha vida. Cada dia que passava, eu me sentia como uma atriz representando um papel, fingindo ser a mãe submissa e tolerante que ela esperava que eu fosse. Mas por dentro, algo havia mudado completamente. Pela primeira vez em anos, eu me sentia no controle da situação. Não estava mais mendigando carinho, não estava mais tentando agradar alguém que claramente não me valorizava. A negociação da compra foi surpreendentemente rápida. O antigo proprietário, Sr. Meirelles, estava mesmo em dificuldades financeiras. Quando o Dr. Roberto fez a proposta 15% acima do valor de mercado, ele aceitou na mesma hora. Dona Carmen, disse o advogado, o senhor quer fechar o negócio esta semana ainda. Está desesperado para receber o dinheiro. Perfeito. Quanto antes, melhor. Mal posso perguntar por que a pressa. Digamos que é um investimento estratégico, doutor. Dr. Roberto me conhecia há mais de 20 anos. Havia cuidado de todos os meus negócios, viu meu crescimento do zero até onde cheguei. Sabia que eu não tomava decisões impulsivas. A senhora tem certeza de que quer manter sigilo sobre ser a compradora? Absoluta certeza, por enquanto. A documentação foi feita com uma empresa de fachada que eu já usava para outros investimentos. Oficialmente, uma Investimentos Imobiliários Lida estava comprando o prédio. Meu nome não aparecia em lugar nenhum que Raquel pudesse descobrir casualmente. Durante esses dias, observei minha filha com uma clareza que não tinha antes. Era como se tivesse tirado óculos embaçados e finalmente estivesse enxergando com nitidez. Raquel não era má pessoa, eu sabia disso, mas havia se tornado completamente egoísta. Tudo girava em torno dela, das suas necessidades, dos seus problemas, dos seus desejos. Eu era apenas um satélite orbitando sua vida, existindo para atender suas demandas quando necessário. Na segunda-feira daquela semana decisiva, ela chegou em casa reclamando de uma colega de trabalho. Imagina só, mãe, ela tem a cara de pau de pedir para eu cobrir o plantão dela no sábado, como se eu não tivesse vida própria. A ironia era gritante. Ela reclamava de alguém que estava pedindo um favor, mas não via problema nenhum em me tratar como empregada doméstica não remunerada. Na terça, ela trouxe roupas para eu passar. Não pediu, simplesmente deixou em cima da minha cama com um bilhete. Mãe, se puder dar uma passadinha nessas roupas, agradeço. Passei todas. Na época, ainda estava tentando manter a paz. Na quarta, ela chegou com uma amiga para jantar. Novamente, me apresentou de forma constrangedora. Essa é minha mãe. Ela está aqui temporariamente. Temporariamente. Como se minha presença fosse um problema que seria resolvido em breve. Quinta-feira foi o dia da documentação final. Dr. Roberto me ligou pela manhã. Está tudo pronto, Dona Carmen. A senhora pode assinar os papéis a qualquer momento. Vou aí agora mesmo. Saí de casa dizendo para Raquel que ia resolver uns assuntos no banco. Tecnicamente não era mentira. No escritório do advogado, assinei todos os documentos. Quando recebi as chaves do prédio, senti uma sensação estranha de poder. Pela primeira vez em meses, eu não estava na posição de quem pede favores. Doutor, agora preciso que prepare os novos contratos de locação. Para todos os apartamentos? Por enquanto, apenas para o 304. Os outros inquilinos são antigos, têm contratos em dia. Mas o 304 está com contrato vencido há um mês. E que valor a senhora quer estipular? Eu havia pesquisado os preços de mercado na região. Apartamentos similares estavam sendo alugados por 3 vezes o valor que Raquel pagava. O antigo proprietário havia deixado os aluguéis defasados há anos.
Valor de mercado: R$ 3.200. Dr. Roberto quase engasgou. Dona Carmen, isso é o triplo do que ela paga atualmente. É o preço justo pelo imóvel. Se ela não puder pagar, pode procurar outro lugar. Ele me olhou com uma expressão que misturava admiração e preocupação. A senhora tem certeza de que quer fazer isso? Doutor, minha filha me disse que eu sou apenas mais uma boca para alimentar. Então decidi alimentar minha própria boca com um aluguel justo. Voltei para casa naquela tarde com os papéis na bolsa e uma sensação de missão cumprida. Raquel chegou para almoçar, coisa rara como sempre. Estava irritada com algum problema no trabalho. Foi quando ela disse aquelas palavras pela segunda vez. Você é só mais uma boca para alimentar. Mas desta vez, eu estava preparada. Esta vez, eu tinha uma resposta. Terminamos o almoço em silêncio. Ela voltou para o trabalho e eu fiquei sozinha, preparando mentalmente o que diria na hora da revelação. Naquela tarde, liguei para uma empresa de mudanças e agendei para o domingo. Também liguei para minha antiga empregada, Dona Rosa, e pedi para ela ir arrumar minha casa no sábado. Dona Carmen, que bom que a senhora vai voltar. A casa estava com saudade. Sexta-feira chegou. Era o dia da verdade. Preparei um jantar especial, caprichei nos pratos que Raquel gostava. Não por carinho, mas como uma última cortesia antes de mudar completamente nossa relação. Ela chegou em casa de bom humor, o problema no trabalho havia se resolvido. Jantamos conversando sobre amenidades, e por um momento tive a impressão de que ela realmente estava tentando ser agradável. Mãe, obrigada pelo jantar, estava delicioso. De nada, filha. Aliás, no fim de semana vou sair com uns amigos. Eles vão dormir aqui, então se você puder evitar fazer muito barulho... E lá estava ela novamente. Mesmo quando estava sendo gentil, ainda me tratava como uma intrusa. Claro, Raquel. Aliás, tenho uma coisa para te entregar. Peguei o envelope e coloquei na mesa. Minha mão não tremeu nem um pouco. O que é isso? Abra. Vi seus olhos percorrerem os documentos. Vi o momento exato em que ela entendeu o que estava vendo. Sua expressão mudou do ceticismo para o choque, depois para o desespero. Mãe, isso é uma pegadinha? Não, filha, é muito real. Você comprou o prédio? Comprei. Na semana passada, com meu próprio dinheiro. Ela ficou me encarando como se estivesse vendo uma estranha. Mas por quê? Porque você me fez entender que nossa relação é puramente comercial. Você disse que eu sou só mais uma boca para alimentar. Então resolvi que, se é assim, vou pelo menos receber um valor justo pela alimentação. Mas triplicar o aluguel? Você sabe que eu não consigo pagar isso. Então você vai ter que se adequar. Ou pagar o valor justo, ou procurar um lugar que caiba no seu orçamento. Mãe, eu sou sua filha. Era o que eu pensava até você deixar claro que sou apenas um gasto na sua vida. Raquel tentou argumentar, chorou, disse que eu estava sendo cruel, que não podia fazer aquilo com ela. Mas eu havia encontrado uma calma que não sentia há anos. Não é crueldade, Raquel. É consequência. Você quer uma vida independente? Agora vai ter. Completamente independente. Ela passou o fim de semana inteiro tentando me convencer a voltar atrás. Prometeu que seria mais carinhosa, que me trataria melhor, que estava passando por uma fase difícil. Mas eu sabia que não era fase. Era caráter. E caráter não muda do dia para a noite. Domingo de manhã, a empresa de mudanças chegou pontualmente às 8 horas. Raquel ficou me olhando fazer as malas com uma expressão de quem ainda não acreditava que aquilo estava acontecendo. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Posso e estou fazendo. Você tem 30 dias para decidir. Ou paga o novo valor, ou se muda. E se eu não conseguir nem uma coisa nem outra? Aí você vai descobrir o que significa ser realmente independente. Peguei minhas coisas, dei uma última olhada no apartamento onde havia passado os piores meses da minha vida e saí, sem olhar para trás. No carro, a caminho da minha casa, senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque a relação com minha filha havia chegado àquele ponto. Alívio porque finalmente havia recuperado minha dignidade. Quando cheguei em casa, Dona Rosa me esperava com tudo arrumado e um almoço cheiroso no fogão. Que bom tê-la de volta, Dona Carmen. Era bom estar de volta. Estar no meu lugar, sem precisar pedir licença para existir.
Os primeiros dias de volta à minha casa foram estranhos. Depois de meses caminhando na ponta dos pés, tentando não incomodar, de repente eu estava novamente no meu próprio espaço, sem precisar pedir permissão para nada. Acordava no meu horário, tomava café na minha cozinha, assistia televisão no volume que quisesse. Pequenas liberdades que havia esquecido como eram importantes, mas confesso que também sentia um aperto no peito. Por mais que Raquel tivesse me magoado, ela continuava sendo minha filha. E eu sabia que o que havia feito mudaria nossa relação para sempre. Dr. Roberto me ligou na segunda-feira. Dona Carmen, sua filha esteve aqui hoje de manhã. E o que ela queria? Tentou me convencer a reverter a documentação. Disse que a senhora estava passando por um momento difícil, que não estava pensando com clareza. Não pude deixar de rir. E o que o senhor respondeu? Que a documentação está em perfeita ordem e que a senhora estava muito lúcida quando tomou todas as decisões. Durante essa primeira semana, Raquel me ligou todos os dias. Primeiro tentando argumentar, depois suplicando, por fim ameaçando. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua única filha. Exatamente por isso dói tanto, Raquel. Se fosse uma estranha me tratando assim, eu simplesmente sairia de perto. Mas você é minha filha. E mesmo assim, me desrespeitou. Eu estava estressada. Disse coisas que não devia. Você disse o que realmente pensa. E agora está lidando com as consequências. Ela tentou envolver outros parentes. Ligou para minha irmã, para primos distantes, tentando criar uma pressão familiar para me fazer voltar atrás. Minha irmã Helena me ligou preocupada. Carmen, a Raquel está dizendo que você perdeu a cabeça, que comprou um prédio só para se vingar dela. Helena, você me conhece há 73 anos. Alguma vez me viu agir por impulso? Nunca. Mas ela está desesperada. Ela está descobrindo o que significa ter responsabilidades. Deveria ter aprendido isso há muito tempo. O primeiro mês foi o mais difícil para Raquel. Ela tentou conseguir um empréstimo para pagar o novo valor do aluguel, mas não conseguiu. Tentou negociar um aumento de salário, também sem sucesso. Durante esse período, ela alternava entre me procurar com humildade e me atacar com raiva. Você está destruindo minha vida por causa de uma briga boba. Não foi uma briga, Raquel. Foi você me mostrando exatamente o que pensa de mim. No final do primeiro mês, ela tomou a única decisão possível. Se mudou. Encontrou um apartamento menor, mais longe do centro, mas que cabia no seu orçamento. Pela primeira vez na vida, Raquel estava vivendo realmente dentro das suas possibilidades, sem minha ajuda financeira. A mudança dela foi reveladora. Nos primeiros dias no apartamento novo, ela me ligava chorando. Mãe, o chuveiro não funciona direito. Mãe, a geladeira faz muito barulho. Mãe, o vizinho ouve música alta. E o que você quer que eu faça? Eu perguntava. Você sempre resolvia essas coisas para mim. Por que você morava comigo? Agora você tem sua vida independente, lembra? Resolva você mesma. Foram conversas difíceis, mas necessárias. Raquel estava aprendendo, aos 37 anos, a lidar com problemas cotidianos que eu sempre havia resolvido para ela. Enquanto isso, o prédio se mostrou um excelente investimento. A renda mensal dos outros apartamentos era boa e rapidamente consegui alugar o apartamento de Raquel para um jovem casal que pagava o valor integral sem reclamar. 3 meses depois da mudança, Raquel começou a mudar de tom comigo. As ligações desesperadas deram lugar a conversas mais maduras. Mãe, eu sei que você acha que foi dura comigo. Não acho, Raquel. Eu sei que fui justa. Talvez você tenha razão. Talvez eu precisasse aprender a me virar sozinha. Foi a primeira vez que ela admitiu que talvez eu estivesse certa. No Dia das Mães daquele ano, ela apareceu na minha casa com um presente simples, um vaso de flores que ela mesma havia plantado. Desculpe não ser algo mais caro, mãe, mas agora preciso cuidar melhor do meu dinheiro. Foi o presente mais significativo que recebi dela em anos. Não porque custou pouco, mas porque veio acompanhado de uma lição aprendida. Está lindo, filha. Obrigada. Conversamos durante a tarde. Ela me contou sobre as dificuldades do apartamento novo, sobre como estava aprendendo a cozinhar, sobre como estava valorizando mais cada real que ganhava. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você me perdoa? Olhei para ela e vi que não era mais a mulher mimada que me havia expulsado de casa.
Havia algo diferente no seu olhar, uma maturidade que não estava lá antes. Eu te perdoo, Raquel. Mas mais importante, você aprendeu? Aprendi. Aprendi que independência não é só fazer o que a gente quer. É assumir as consequências das nossas escolhas. 6 meses depois, ela conseguiu uma promoção no trabalho. Com o salário maior, poderia até voltar a morar em um apartamento melhor, mas decidiu ficar onde estava. Estou gostando da minha vida simples, mãe, e estou conseguindo até guardar dinheiro. No final do primeiro ano, ela me fez uma proposta. Mãe, que tal jantarmos juntas uma vez por semana? Você tem certeza? Não vou ser um peso na sua agenda? Ela baixou os olhos, envergonhada. Eu mereço essa. Mas não, você não será um peso. Será um prazer. E assim começamos uma nova fase da nossa relação. Jantares semanais, onde conversávamos como 2 mulheres adultas, não como mãe provedora e filha dependente. Raquel começou a me perguntar sobre minha vida, sobre meus sentimentos, sobre meus planos, coisas que nunca havia se interessado em saber antes. Mãe, você já pensou em viajar? Com toda essa renda dos aluguéis, você poderia conhecer o mundo. Já pensei, mas viajar sozinha não tem a mesma graça. Que tal se eu te acompanhar em algumas viagens? Nas minhas férias? Foi assim que fizemos nossa primeira viagem juntas em mais de 10 anos. Fomos para o interior de Minas, visitamos cidades históricas, conversamos como nunca havíamos conversado. Durante a viagem, ela me disse: Mãe, eu sei que você fez o que fez para me ensinar uma lição. E funcionou. Como assim? Eu nunca tinha valorizado o que você fez por mim. Achava que era obrigação sua. Agora entendo que era amor. E amor não é obrigação. Hoje, 2 anos depois daquele almoço fatídico, nossa relação é completamente diferente. Raquel me procura com frequência, mas não porque precisa de alguma coisa. Porque quer minha companhia. Ela me convida para conhecer seus amigos, me apresenta com orgulho. Essa é minha mãe, Carmen. Ela é uma empresária incrível, construiu tudo do zero. Finalmente, ela sentia orgulho da nossa história, em vez de tentar escondê-la. No Natal passado, ela me deu um presente que me emocionou até às lágrimas. Um álbum de fotos com nossa história, desde quando ela era pequena até hoje. Na primeira página, uma dedicatória. Para a mulher mais forte que conheço. Obrigada por me ensinar que amor verdadeiro às vezes precisa ser firme. Te amo, mãe. O prédio continuou sendo um excelente investimento. Com a renda que me dá, consegui realizar vários sonhos que havia adiado. Viajei para a Europa, reformei minha casa, até comprei um carro novo. Mas o mais importante não foi o dinheiro. Foi recuperar minha dignidade, meu autorrespeito. Foi aprender que amor incondicional não significa aceitar qualquer tipo de tratamento. Às vezes me pergunto se fui dura demais. Mas quando vejo Raquel hoje, independente, madura, respeitosa, sei que tomei a decisão certa. Ela aprendeu que relacionamentos são de mão dupla, que respeito se conquista, não se exige, que independência vem acompanhada de responsabilidade. E eu aprendi que nunca é tarde para ensinar dignidade, que mãe que ama de verdade às vezes precisa ser firme, que autorrespeito é o primeiro passo para ser respeitada pelos outros. Nossa história não teve um final feliz no sentido romântico. Teve algo melhor. Teve um final verdadeiro. Um final onde 2 mulheres aprenderam a se respeitar mutuamente. Hoje, quando jantamos juntas, não sou mais a mãe que dá tudo e não recebe nada em troca. Sou uma pessoa que tem valor, que construiu algo na vida, que merece consideração. E Raquel não é mais a filha que toma tudo como garantido. É uma mulher que valoriza o que tem, que reconhece os sacrifícios que foram feitos por ela, que retribui carinho com carinho. Ainda somos mãe e filha, mas agora somos também 2 mulheres que se respeitam. E isso, descobri, vale muito mais do que um amor que vem acompanhado de desprezo. A lição que aprendi e que tentei ensinar para Raquel é simples. Amor não é permitir que pisem na gente. Amor é se valorizar o suficiente para exigir tratamento digno. Às vezes, para ensinar respeito, precisamos estar dispostas a perder temporariamente o que amamos. Porque no final, o que volta é um amor melhor, mais maduro, mais verdadeiro. E quando me lembro daquele dia no almoço,
Quando ela disse que eu era só mais uma boca para alimentar, não sinto mais mágoa. Sinto gratidão, porque foi naquele momento que decidi parar de mendigar carinho e começar a exigir respeito. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.